algumas crenças. E mais, existem crenças também exclusivamente das pessoas em relação a uma visão negativista de futuro, né? Do tipo, se eu investir fatalmente não dará certo, estou muito velho para começar uma coisa nova, né? Então algumas crenças relacionadas à pessoa própria mesmo, né? Esses três leques de crenças acabam, aos pouquinhos, vão minando a capacidade da pessoa a adotar certas posturas ou ter certas atitudes que seriam necessárias para ultrapassar essas barreiras e obter a prosperidade. Né? É interessante, né, Neto, isso que você está falando. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa, eu percebia que ela no íntimo, lá no fundo dela, na essência dela, Viviane, ela deseja sucesso, ela tem vontade de ser bem-sucedida. Mas é interessante isso que o Neto falou. Na comunicação dela, ela ia entrecortando a comunicação por algumas frases que para mim denotavam crenças, como você disse, que eram tão disfuncionais que eu falei, meu Deus, isso são verdadeiros paredões impossíveis. Por exemplo, uma hora na nossa comunicação, ela disse assim, eu queria, claro, ter sucesso, tá, mas eu sei nesse mundo aqui que quem faz sucesso, a pessoa honesta nunca vai conseguir fazer sucesso. Quando ela falou isso, aquilo me bateu tão forte, porque eu disse assim, puxa, se ela tem este conceito, em primeiro lugar, ela se sente uma pessoa honesta, então já está descartado. Outra coisa, se ela começasse a fazer sucesso, por mérito até, provavelmente ela ia começar a sentir muita culpa. Ela ia começar a dizer, acho que eu não estou sendo mais honesta. Essa dúvida nela já iria balançar o caminho dela e provavelmente isso já serviria para ruir uma construção dela. E ela continuou batendo papo e falando e não sei mais o que. Dali a pouco, novamente, nova carga ela lança. Ela diz assim, eu tenho o exemplo do meu pai. Meu pai foi uma pessoa dedicada a vida inteira, começou a ganhar dinheiro, começou a melhorar de vida, mas quando ele atingiu uma melhora de vida, olha, foi um dos piores períodos para minha família. Ele arranjou uma amante, ele começou a ir para farras, por isso que eu digo, ganhar dinheiro é muito perigoso. Ora, ganhar dinheiro é muito perigoso. O medo de repetir o meu pai. É como se o dinheiro fosse me tornar uma pessoa mulherenga, fosse me tornar uma pessoa que iria destruir a minha família. E claro, ela é uma pessoa particularmente elogiável. Ela preza demais a sua família, tem carinho pelos filhos, né? Ela procurou, inclusive, se desenvolver num sentido de uma valorização muito grande pela família. Eu creio que a última coisa que ela gostaria é destruir a família dela. Ora, se ela tem essa crença que o dinheiro é um veneno que vai destruir a família, por certo, ela vai também se solapar se ela começar a fazer sucesso. É isso, Neto? Viviane? É isso. Então, o que acontece, né, completando? Nós somos condicionados, principalmente por crenças religiosas, um pouquinho mais próximo, isso, obrigado. Nós somos condicionados desde pequenos a pensar de uma forma muito perigosa sobre dinheiro. Então, o dinheiro vai corromper, como o Neto tinha falado. Uma coisa que acontece muito com as famílias. Digamos que uma pessoa tenha muita determinação, muita energia e ela vai, não com pensamento mágico, mas com um desejo focado. E aí ela começa a desenvolver com planejamento e tal, e ela começa a ter resultados. Só que ela começa a crescer, só que a família dela não. Ela começa a se sentir culpada porque ela está crescendo, ela compra uma casa, o resto da família mora de aluguel, ela vai... se formou numa faculdade, a família só tem o primário. Então, isso vai, se a pessoa não fica bem resolvida, não reformula o sistema de crenças dela, ela vai, de uma certa forma, ficando num cabo de guerra, ela entra em conflitos internos. Para a gente começar a trabalhar a nossa prosperidade interna,
é necessário uma ecologia entre Olha as aqui, nossas partes. Viviane, eu vou te interromper um pouquinho, porque eu acho que você está muito em sintonia com os nossos internautas. Eu acabei de receber aqui um e-mail que eu estava aqui lendo, que ele diz o seguinte, resumidamente, a Tereza é uma internauta, amiga, colaboradora, que assiste o nosso programa, acompanha aqui pela Orkut TV, e a Tereza faz a seguinte colocação. Desde pequena eu fui uma pessoa muito trabalhadora, determinada em fazer sucesso na minha vida. Em contrapartida, a minha família não deu certo. Ela coloca, entre parênteses, família, ela coloca minha mãe, meus irmãos e minha irmã caçula. Comecei a crescer, trabalhar numa empresa, ser promovida, ascender, comprei minha casa própria e depois da minha casa própria eu consegui ter o meu bom carro e mais tarde abri uma pequena empresa. Hoje padeço de culpas imensas por ver que os meus familiares não conseguem crescer. Já tentei gerar emprego para eles, mas eles não aproveitam, fazem dívidas, trocam os pés pelas mãos e depois ainda acabam me deixando e voltando para a situação antiga deles. O que fazer para me libertar desta culpa? Exatamente o que você estava falando agora. O que você poderia falar para a Tereza, que está nesse instante aqui conectada pela internet, pela TV Orkut, com o nosso programa? Então, Tereza, o que acontece? Isso é muito comum, culturalmente falando. Acontece muito, eu acredito que pelo menos um caso em cada família desse Brasil nós temos, né? Não com dados estatísticos, mas assim por vivências, isso é muito comum. O que acontece é que a gente começa a se responsabilizar pelos outros. O que é responsabilidade? É a habilidade em responder pelos próprios atos. E o que acontece é que a gente começa a se responsabilizar pelo sucesso ou insucesso do outro. Então, eu só me autorizo a ter sucesso se a minha família também tiver. E isso é uma crença que vai te limitar. Você começa a ficar com um freio familiar que você vai perdendo a autonomia, você vai perdendo o seu poder de escolha. E como fazer para a gente se libertar disso? Entender que cada um é responsável por suas escolhas. E a gente tem que aprender a respeitar a escolha de cada um. Tem pessoas que estão escolhendo não ter sucesso. Tem pessoas que escolhem viver em desculpas. O Napoleão Hill, em um dos seus livros, ele menciona 57 desculpas que normalmente as pessoas têm para o insucesso. Então, se eu não tivesse marido ou filhos, se eu não tivesse, se eu tivesse dinheiro, se eu fosse mais jovem, se eu tivesse dinheiro, se eu fosse o dono da empresa, se as pessoas me entendessem, se eu conseguisse que os outros me ouvissem. Quer dizer, são 57 condicionais, se eu não tivesse, para a pessoa justificar por que ela não faz. Né? Então, o querer faz parte do poder, mas não é poder por quê? Eu posso desejar muito, mas se eu não tiver ações, não dá. Por exemplo, a lei da atração que a gente viu nesses últimos anos aí, né, com o livro The Secret e tal, ele fala muito disso. Primeira coisa é você ter o desejo. Você tem que desejar o que você quer. Como que a gente pode chegar em algum lugar se a gente não determina aonde a gente quer chegar? Então, é o desejo, é a meta, é o destino aonde você quer chegar. Depois, você precisa ter fé, acreditar naquilo, começar a desenvolver visualizações que você comece a se permitir vivenciar aquilo. E depois você tem que estar preparado para receber, porque tem muita gente, Alexandre, que tem o desejo, tem muita fé, mas não está preparado para receber. E nessa preparação, penso eu que a disciplina é um fator importantíssimo. Neto, passa uma mensagem para essa nossa internauta, Tereza, que ela fala dessa culpa que ela sente de fazer sucesso. Ela vem fazendo muito sucesso, mas essa culpa pesa muito nela. Claro.